vamos falar desse clássico, né? Porque o Cruzeiro abriu o treino no sábado para a imprensa, para todo mundo poder acompanhar ali alguns momentos do treinamento. O Cruzeiro que teve um momento de descanso na sexta-feira, voltou aos treinos sábado, domingo e os treinamentos intensificados para chegar muito bem nesse jogo tão importante para o Cruzeiro, né? Como a Rafa mesmo disse, já são algumas rodadas aí, né, sem vencer no Campeonato Brasileiro, e esse clássico ganha uma importância maior. Levando em consideração que o Atlético é um time da parte de baixo da tabela, preocupa o fato do Cruzeiro ter esse desempenho pior contra times da parte de baixo da tabela, ou vocês acham que um clássico é completamente diferente, isso aí não entra em questão? Vamos lá, eu me preocuparia se não fosse um clássico, se fosse um outro confronto. Eu acho que o nível de concentração, e esse elenco já mostrou em outras situações, até no primeiro clássico do Campeonato Brasileiro, em que pese que o Cruzeiro não venceu, mas foi um Cruzeiro muito concentrado, dominou completamente as ações do jogo, tem toda a questão envolvendo a arbitragem. Eu acho que o ponto de ser um clássico vai trazer essa diferenciação quando a gente olha para outros confrontos contra equipes ali da parte de baixo da tabela, que é uma situação que o torcedor do Cruzeiro vem reparando. E aí, se a gente pega o recorte dos últimos 3 jogos, né, que são jogos que o Cruzeiro acabou não vencendo, a melhor atuação do Cruzeiro foi justamente contra a equipe mais difícil dentre as 3, que é uma equipe da parte de cima da tabela, o Flamengo. Contra Vasco e Sport, a gente já viu um Cruzeiro deixando a desejar em competitividade, talvez até mesmo em concentração, e aí eu acho que é um ponto que a gente pode se apegar na parte positiva para o clássico, que eu acho que os atletas vão recuperar esse nível de competitividade e de concentração, porque a gente sabe como é diferente, como os atletas tratam de uma maneira diferente um jogo desse tamanho, geralmente contra os seus maiores rivais, né? No caso do Cruzeiro, maior rival, já que o Atlético Mineiro é quem vai ser o nosso próximo adversário. Então, eu acho que o Cruzeiro vai sim retomar o bom nível competitivo, tomara que seja com uma vitória. E esse é o desafio, né, Pedro e amigos, porque o Cruzeiro sabe da responsabilidade de voltar a conquistar 3 pontos dentro da competição. A própria competição pede exatamente esse tipo de comportamento por parte do Cruzeiro. Por mais que os atletas possam estar sempre tentando entrar focado, a gente vê que em determinados jogos esse nível de concentração acaba caindo e automaticamente, muitas vezes, sugere para que o Cruzeiro fique distante desses 3 pontos, né? E nós não precisamos e nem queremos passar por isso novamente, né? Então, que eles possam entender um pouco da dimensão, né, dessa necessidade, mas que a experiência prevaleça, né? A experiência que eu falo no sentido de concentração, de ter aprendido também com as derrotas e o empate nesses últimos confrontos contra equipes da parte baixa da tabela. Um clássico é sempre diferente, eu acho que a preparação não, mas o nível de exigência ela é bem maior, muitas vezes, que outros confrontos, e esperamos que eles possam entrar lá e fazer aquilo que é preciso fazer e vencer. Acho que, acima de tudo, não é nem a questão tanto de fazer um excelente jogo. É claro que quanto mais perto disso, a gente tende a ter a pontuação que precisamos, mas acho que hoje o mais importante ao Cruzeiro é voltar a vencer. Historicamente, o momento nunca foi algo muito determinante para o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, não. A gente já viu a equipe que entrou como favorita muitas vezes não conseguir confirmar esse favoritismo em campo, mesmo objetivamente tendo um elenco melhor, estando num momento melhor. Inclusive, o primeiro jogo ali das quartas de final da Copa do Brasil, nessa mesma arena que vamos jogar na quarta-feira, foi um primeiro tempo muito equilibrado, né? Assim, que o Atlético Mineiro até teve chances mais claras, pareceu levar mais perigo ao gol do Cruzeiro do que o contrário. Então, assim, claro que aí depois acho que sobressaiu o trabalho muito bem feito no Cruzeiro, tanto a nível de elenco quanto a nível de trabalho da comissão técnica mesmo. E aí a importância do clássico é justamente essa, você entrar no nível de concentração adequado para impor o seu jogo, esquecer o momento do adversário, levar muito a sério desde o minuto 0, para que aí sim, aquilo que você está fazendo melhor que o seu adversário possa sobressair em campo. O momento do Atlético Mineiro não é bom, assim como o Cruzeiro tem o desfalque do Fabrício Bruno,
O Atlético Mineiro também tem os seus desfalques, né, o São Paulo ele tem os seus problemas para escalar essa equipe, mas o Cruzeiro tem que pensar nele, tem que pensar na sua reabilitação, assim. É um contexto meio complicado. Nós nunca ficamos 3 jogos sem vencer em sequência no Campeonato Brasileiro. E aí emendar um 4º jogo e diante do seu rival não seria um cenário legal. Então, por mais difícil que seja a partida, o Cruzeiro precisa ir muito focado em buscar os 3 pontos. Acho que tem condições para isso, já mostrou esse ano que tem condições para isso, não tem muito tempo, foi lá e venceu, mas cada jogo é uma história e vai precisar ter uma preparação assim muito intensa, jogar muito focado, com rotação alta, para conseguir repetir o desempenho que teve diante do Flamengo e dessa vez buscar os 3 pontos, porque lá no Maracanã não foi possível. E a gente falando, né, de desfalques do outro lado, né, do rival, aí o Atlético não deve ter nem Júnior Alonso e nem Ivan Roman, também não tem Vitor Hugo suspenso para esse clássico e nem Lianco aí também lesionado, né? Então não é só o Cruzeiro que tem problemas aí na sua zaga, mas para a gente voltar um pouquinho aqui na informação, o pessoal avisou a gente aqui de uma matéria que saiu lá no GE falando que o Ancelotti deve sim mudar o time, né, para esse segundo jogo. Então, ainda assim, o Cruzeiro não deve ter o Fabrício Bruno, mas pelo menos o Fabrício Bruno vai jogar pela seleção. Aí jogando, aí não tem nem logística que faça o cara estar no campo na quarta-feira, né? Aí é impossível. Amanhã o cara em campo, talvez fique aí os 90 minutos e você passar um voo aí de, sei lá, 20 e tantas horas para chegar, aí é impossível. Ele jogando esgota qualquer possibilidade, né? Muita gente vai falar sobre o que aconteceu com a Arrascaeta aquela vez, né? Ele ficou no banco, né? No jogo do Uruguai, e mesmo assim chegou para alguns minutos lá no segundo tempo, né? Não precisou de mais nada também além disso. Só daquele tempinho ali para cavar em cima de um goleiro do Corinthians aí que não lembro qual era o goleiro. Aí. Como é que é a camisa, Rafa? Mas era uma final, né? Aí tinha que mesmo que usar todos os recursos possíveis para ter o Arrascaeta na final. Não era o Cássio, não era o Cássio que levou a cavada lá. Era um outro aí. Era um outro. Mas falando do clássico, nesse ano o Cruzeiro tem um desempenho, né? De primeiro clássico foi um 0-0 aí no amistoso da FC Series, né? Lá em Orlando. No segundo clássico foi uma derrota no jogo do Campeonato Mineiro, 2-0. Já no Brasileirão, 0-0 naquele primeiro jogo, um jogo onde o Cruzeiro foi bem, acho que poderia ter ganho aquele jogo ali, mas um duelo muito difícil, e os 2 resultados de 2-0 na Copa do Brasil, né? Então, o retrospecto está positivo. E falando também desses resultados de 2-0 da Copa do Brasil, quem marcou gol foi Caio Jorge, né? Foi estrela daqueles 2 jogos. Será que é um momento também bom para o Caio Jorge voltar a marcar com a camisa do Cruzeiro, mais uma vez, num jogo tão importante? Tomara que seja, né? A gente sabe que para o atleta também é difícil, ele vem numa sequência muito grande de jogos ali marcando gol, e aí quando começa a aparecer esse período onde não marca, às vezes o atleta pode ficar mais ansioso, mais nervoso, e o próprio torcedor vai ficar muito feliz, né? Se o Caio Jorge voltar a balançar as redes num confronto como esse. E aí ele pode até começar a criar aquela alcunha que acho que todo jogador também gosta de, em algum momento na sua passagem pelo seu clube, de criar, de ser um carrasco do maior rival, né? Algo que você vai levar historicamente ao longo da sua carreira. Então, que seja um momento aí de retomada do Caio, acho que é uma volta muito importante para o Cruzeiro. É um jogador que impacta muito no jogo do Cruzeiro sem a bola, com a bola principalmente. Então, torço muito para que ele possa aí voltar a balançar as redes no confronto dessa quarta-feira, de preferência com o Cruzeiro vencendo e voltando a somar 3 pontos. Acho que clássico é sempre uma motivação extra, né? Tenho certeza que ele deve se cobrar muito com relação a voltar a viver desses gols, de ajudar o Cruzeiro com os gols. Não é à toa que continua sendo, né, o artilheiro da competição, mas tem também uma responsabilidade a mais quando você vira artilheiro da competição. Então, acho que a partir do momento que você faz as pazes novamente com os gols,
fica tudo mais fácil também, né, para a sequência. É uma reta final de competição. Os gols dele, por muito tempo, fizeram a diferença a favor do Cruzeiro, né? E acho que pensando também na questão do adversário, né? Você encontrar um adversário sabendo que você precisa voltar a fazer gols, talvez para os defensores se sentem mais confiantes dentro da partida. A partir do momento que você encontra um artilheiro da competição vivendo um bom momento também, eu acho que fica um pouco mais difícil para os adversários. Então, acho que levando tudo isso em consideração, desejamos, claro, que ele possa voltar a nos ajudar com gols, porque será de extrema importância nessa reta final. Às vezes as coisas vão acontecendo também, a gente esquece um pouco. O Caio Jorge precisou se esforçar demais para estar presente ali no clássico, né? Diante do Atlético Mineiro, o jogo da volta da Copa do Brasil. Ele teve uma lesão, se recuperou em tempo recorde, foi fundamental para encaminhar a classificação naquela oportunidade. E aí, acho que isso acaba pesando também, né? Muita gente questionando a performance dele nas últimas partidas, não só dele, acho que como o time como um todo, né? A sensação é de que caiu, inclusive no jogo sem bola, mas fica a expectativa para que com esses 10 dias de data FIFA, um tempo para você se recuperar, você trabalhar ali com o seu treinador, que ele possa voltar aos seus grandes momentos, assim, com a camisa do Cruzeiro a nível de performance, né? Agora, na cara do gol, eu não tenho dúvida nenhuma. Caio Jorge é um dos melhores centroavantes da temporada no futebol brasileiro. Esse adversário foi um adversário que fez ele ser muito feliz. 3 dos 4 gols que o Cruzeiro marcou ali na Copa do Brasil foram com o Caio Jorge. É um cara muito oportunista, se posiciona bem demais, está muito confiante. Então, eu confesso para vocês que não me preocupa muito essa coisa do tempo sem marcar. Eu acho que é todo um contexto ali do time, assim como ele, o time como um todo deixou a desejar nas últimas partidas, com exceção ali do Flamengo. E acho que naturalmente, se o Cruzeiro conseguir imprimir o seu ritmo de jogo novamente, as chances para o Caio vão aparecer e ele vai marcar. Acho que se tem gol do Cruzeiro, a chance de ser com a gente fazendo K é muito grande. Então, tenho muita confiança de que a turma vai ter utilizado bem esse tempo para poder voltar a fazer um grande jogo, né? E nada melhor do que voltar a fazer um grande jogo num clássico. E tomara que ele já volte a marcar, porque, como o Pedro falou, essa coisa de marcar nos clássicos também é muito legal para o atleta, né? O Caio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas ter, além disso, essa coisa de ser o carrasco do seu rival é mais uma pedrinha na coroa dele. Tomara que ele volte a ser feliz no clássico e que a gente possa... Faço K imediatamente. E jogador grande, né? Ídolos se fazem em jogo grande, né? Então acho que esses clássicos são importantíssimos para essa construção da história do Caio Jorge no Cruzeiro, tanto, né, o de ida e da volta da Copa do Brasil, e esse também com... Tomara que o Caio Jorge fazendo um gol aí para dar a vitória ao Cruzeiro mais uma vez, para poder tirar essa zica, né, de algumas rodadas aí sem marcar. Acho que o torcedor já está reclamando um pouquinho, né, porque o Caio Jorge também acostumou a gente mal, né, fazendo gol aí quase todo jogo, fazendo mais de um gol por jogo, mas com certeza um jogo muito importante para o Cruzeiro, que não deve ter só o Caio Jorge de volta, né. O Christian também deve ser mais um que estará de volta aí para esse time do Cruzeiro no clássico. Ficou de fora do jogo contra o Sport por desgaste muscular. Está voltando a treinar com o grupo. O Wanderson também trabalhou com o grupo nesses últimos treinamentos. Samuca, conta para a gente um pouquinho aí desse trabalho dos jogadores do Cruzeiro nos últimos treinamentos e dessa preparação para esses caras estarem de volta no clássico. Pois é, o Leonardo Jardim teve aí essas duas notícias, né? O Christian tinha ficado fora do jogo com o Sport. No planejamento inicial, jogaria poucos minutos se precisasse, mas veio a fratura ali do Mateuzinho e ele acabou sendo acionado. E o Wanderson não joga desde o Red Bull Bragantino, hein? Na sequência aí sem vencer, o Wanderson não esteve e está recuperado, treinou normalmente. Vamos ver sobre o treinamento ainda dessa segunda-feira, né? O Sinisterra fazendo trabalhos aí em campo, mas ainda fisioterapia e preparação física. Não sei se vai estar disponível para quarta. E o restante está com o elenco aí quase todo mundo à disposição, né? Tem 3 retornos aí de suspensão: o William, o Caio Jorge, o Lucas Romero, e todo mundo descansado, né? Para esse jogo de quarta-feira. O Caio Jorge querendo voltar a balançar as redes, né?
Acho que são 4 jogos. 3 desde ou o jogo 4. contra o Inter, né? Não, aí ele fez gol depois. Fez gol no Clássico, né? Pelo Brasileirão, desde o jogo contra o Inter. Mas Não, somando essa tudo, estatística aí, Arthur, essa aí a gente sabe só de onde ela vem, né? Tipo, Caio estão Jorge querendo está sem comparar, fazer. né? Caio Jorge está sem marcar no Brasileiro. Ele fez só 3 gols aí que classificaram o time para semifinal, né? As estatísticas que são levantadas aí do lado do Cruzeiro, a gente sabe bem como que elas são, né? São 4 jogos. 4, Bahia, né? Mas contra o Red Bull Bragantino ele não marca, mas dá uma assistência. Vasco e Flamengo. São esses 4 jogos. Caio Jorge está sem marcar desde não sei o que... Desde o dia 23 de agosto no Campeonato Brasileiro, né? O recorde. Era Trump com paz na guerra de Gaza. Essas estatísticas aí são... Ô, Samuca, você falou aí do Wanderson, mas ele jogou contra o Vasco. Ele sai no primeiro tempo, sai ao final do primeiro tempo. Verdade. Verdade. Foi mal pra caramba. Não, que eu tinha visto. Essa estatística aí que tinha visto era sem Wanderson titular. O Cruzeiro não tinha vencido desde a última vez que teve o Wanderson, mas contra o Vasco ele foi titular, né? Foi. Mas vamos ver. O Leonardo Jardim, o que eu acho é que ele tem a dúvida aí, ou as dúvidas, né? Nas 2 beiradas. Né? O restante do time não tem. Acho que é o Jonathan na zaga, né? O João Marcelo tá ainda muito sem ritmo. O Jonathan precisa fazer um jogo de Jonathan contra o Palmeiras, né? Que foi aquele jogo que ele foi muito bem, contra o Sport estava desligado, mas vai aí receber essa oportunidade. Então, Cássio, William, Jonathan, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Pereira, Caio Jorge. Aí as 2 beiradas, temos Christian, Arroio, próprio Wanderson. E lá na frente, Caio Jorge. Entre esses 3. Sim, MP e Caio Jorge, né? Acho que vai ficar entre esses 3 aí. Vamos ver. Amanhã o Jardim define.